E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, o podcast do Brasileirão, 35ª rodada. E galera, eu quero começar hoje o podcast falando que ser rubro-negro tá na moda e tá dando sorte e tá fazendo acontecer nesse campeonato, viu? Porque fica o destaque do Flamengo, atual campeão agora, né? Recebendo a taça ontem à noite, depois da partida contra o Ceará. E o Atlético Paranaense também, outro time em estado de graça, 2-0 para cima do Grêmio. Então, a moda agora é ser rubro-negro, né? A alegria agora é ser rubro-negro. Os dois times com campanhas, né, a se destacar. O Flamengo, obviamente, pelo campeonato absurdo que faz, e o Atlético, um time que foi campeão da Copa do Brasil, agora sem nenhuma pretensão nesse campeonato brasileiro, encosta no Grêmio, empata com o Grêmio em pontuação e já pleiteia aí essa quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Para quem é, é, acha que isso não vale nada, aparentemente não vale nada mesmo, porque o Atlético já está classificado para a Libertadores, mas vamos lembrar que existe uma premiação em dinheiro. Então, para o Atlético, não é só importante se firmar, se estabelecer aí como uma das grandes potências do nosso futebol agora, mas também tem uma questão financeira muito importante, tá? Para um clube que financeiramente não se equipara aos primeiros clubes aí da tabela do campeonato. Então, os primeiros não, o Santos também não vive lá os seus tempos de glória, financeiramente falando, né? O Grêmio também não tem recursos limitados, mas pensando aí em Flamengo, Palmeiras, São Paulo, são times com muito poder financeiro, e o Atlético escalando nessa tabela tem a perspectiva, obviamente, de uma premiação maior, e isso faz muita diferença no planejamento de um clube como o Atlético, um clube que, aliás, né, eu tô cansado, não só eu, todo mundo cansado de elogiar, mas vamos falar primeiro do campeão, do Flamengo, né? Ontem partida no Maracanã, lotado o estádio mais uma vez, impressionante a participação da torcida do Flamengo. Eu acho que isso é a coisa que mais impressiona, não só a forma do Flamengo jogar, acho que a que mais impressiona, claro, é a forma do Flamengo jogar, mas outra coisa que impressiona demais é a presença da torcida, a presença em massa da torcida no estádio do Maracanã. Isso é muito bonito, isso é muito legal. O que a gente está vendo, não só dentro de campo, mas fora de campo, é algo inédito. Tá? O clube corresponde, o time dentro de campo corresponde às expectativas da torcida, e uma torcida que está fazendo a sua parte, né, nas arquibancadas. Então, muito bacana, muito legal. Claro que essa partida ia ser casa cheia mesmo, porque nessa partida o Flamengo receberia o troféu, a taça de campeão, e começou meio melancólico a partida. O Ceará foi lá, surpreendeu, saiu na frente, né? Thiago Galhardo abre o placar, mas o Flamengo, né, é um time que não se abate, né? Ainda mais depois de uma final de Libertadores como foi. Ah, gente, vocês não podem deixar o Flamengo, vocês não podem deixar o Flamengo à vontade e não podem desacreditar até os acréscimos do segundo tempo, porque esse time é valente demais, esse time tem muita personalidade, mas muita personalidade, e mais que personalidade, esse time tem muito protagonismo. Não é só um, não é só dois, não é só três, é o time inteiro. É protagonismo em excesso. É um Flamengo que, cara, não cansa, incansável, né? Então, tá de parabéns, né? Foi uma noite de gala que coroou aí é, esse recebimento da taça, coroou aí uma campanha fantástica que ainda vem acontecendo. O Flamengo continua batendo recordes atrás de recordes e segue em busca dos recordes. Já falaram isso, e impressionante, né? Um final de semana mágico, dois títulos em sequência, e o Flamengo vem para essa partida nesse meio de semana com muita responsabilidade, com muita cabeça no lugar, e faz mais um partidaço, mais uma goleada nesse campeonato. Tá? Um time que agora
joga absolutamente solto, então eu acho que a perspectiva de a gente acompanhar mais goleadas até o final do campeonato é muito boa em relação se a gente pensar no Flamengo, porque o que acontece com muitos times, a gente vê são times que o campeonato já está definido, então já estão pensando nas férias. A tendência natural é tirar o pé do acelerador, mas o Flamengo não vai ter férias. O Flamengo está com a cabeça no Mundial Interclubes. Então é um time que está concentrado, está focado, não tem férias, né? Já que não tem férias, nós vamos jogar. Nós vamos ser felizes, nós vamos jogar futebol, nós vamos jogar bola e os caras vão bater mais recordes. Pode escrever aí, porque são marcas que vão durar muitos anos mesmo. Não digo imbatível, mas com certeza vão durar aí algumas décadas para algum time sequer sonhar em alcançar essas marcas do Flamengo, tá? Impressionante, uma noite de gala, uma atuação de gala do Bruno Henrique, que encosta no Gabigol. O Bruno Henrique encostou no Gabigol agora na artilharia. O Gabigol tem 22 gols, o Bruno Henrique tem 21, é apenas um gol, né, de diferença, e mostra exatamente esse momento fantástico que vive o Flamengo, né? Os dois líderes do, da artilharia do campeonato são do mesmo time e eles têm uma diferença de gols pro terceiro absurda, tá? O Gabigol tem 22 gols, o Bruno Henrique 21 e o Everaldo, Eduardo Sacha, o Wellington Paulista que vem na sequência, né? São 13 gols, então tá muito longe, uma distância muito considerável. Então só isso já ilustra essa atuação e o estado de graça que vive esse time e o bom momento as boas atuações dos jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique dispensa comentários. Para mim, já declarei aqui mais de uma vez. Para mim, esse cara é o coração desse time do Flamengo esse ano e é impressionante a temporada que ele faz. Começou de forma muito duvidosa, né, com uma saída do Santos muito polêmica e agora voando baixo mesmo. Então, tá de parabéns, porque é um cara que tinha tudo para dar errado, justamente por essa saída conturbada do Santos, tinha tudo para dar errado, mas ele se concentrou, ele focou e ele vem se destacando e vem dando tudo certo. Então, tá de parabéns. A taça tá em boas mãos e o Flamengo festeja mais uma vez, porque no sábado comemorou o título da Libertadores, no domingo o título do Campeonato Brasileiro, mas ainda sem a taça, e agora com a taça nas mãos sai pra galera, faz a festa e continua focado. Acho que esse é o ponto, né? Continua curtindo, não vai ter férias mesmo. Vamos curtir o nosso futebol, vamos continuar se preparando para a disputa do Mundial, porque tá logo aí e mais uma vez eu já falei aqui, né? Mais de uma vez, falei em um dos podcasts que é natural a torcida até grita, o Liverpool, a sua hora vai chegar, alguma coisa assim, o canto da torcida, mas claro que o Flamengo ainda, tanto o Flamengo quanto o Liverpool tem uma semifinal no Mundial para disputar, mas é natural, né, que a gente imagine uma final entre um europeu e o campeão das Américas, é natural que a gente imagine isso, já aconteceram algumas vezes em que o campeão da Libertadores não chegou na final. A gente não viu o tão esperado confronto com os europeus, mas é natural se pensar isso ainda mais no momento que viu o Flamengo e a forma como o Flamengo vem atuando dentro de campo. Então a gente fica na expectativa, siga se preparando porque tem tudo, obviamente, para chegar nessa final do Mundial, tá certo? Vamos pular agora pro Atlético Paranaense, é outro rubro-negro em estado de graça. O Atlético chega aí a 10 jogos de invencibilidade, subindo na tabela rodada após rodada. É impressionante o que faz esse Atlético Paranaense. Parece que a mudança de comando técnico, a saída do Thiago Nunes e a chegada do Eduardo Barros, não mudou a forma desse time trabalhar e eu acho que teve um a mais. O Atlético só está fazendo tudo isso justamente pela mudança de técnico, porque internamente, as conversas e o tom o tom do vestiário provavelmente deve ser: vamos se entregar,
vamos fechar com o Eduardo, porque ele vai ser o técnico do ano que vem, e eu preciso que é, vocês trabalham, no caso o Eduardo, né, ou a diretoria, enfim, eu preciso que vocês jogadores trabalhem muito sério para que o Eduardo aproveite esse final de temporada, né, para entender, conhecer melhor vocês e para que a gente tenha um ano de 2020 vitorioso mais uma vez, que essa saída do Thiago Nunes impacte o mínimo possível na forma como o nosso time vem jogando. Então eles estão fechados, né? Claramente é isso que a gente vê. Eles estão fechados com o Eduardo Barros e as coisas vêm dando muito certo. Que início, né, de, de técnica, de carreira como técnico do Eduardo Barros. É impressionante a forma como esse time vem atuando. É claro que é a manutenção de uma filosofia, porque se fosse uma mudança de filosofia, como a gente vê, por exemplo, no Corinthians, que o Diego Coelho veio com outra filosofia totalmente diferente do Carille, a gente ia ver um time demorando a engrenar. E nesse caso não, é um time que tinha um perfil, foi campeão da Copa do Brasil, então tirou todo aquele peso, né, aquela responsabilidade de ter que vencer, de ter que, sabe, de ter que subir na tabela, de ter que buscar a classificação da Libertadores. Então tira esse peso das costas também. E agora chega um novo técnico, mas que mantém, pelo menos a princípio, tá? Mantém a mesma estrutura e a mesma forma, a mesma filosofia de trabalho. Então é um time que está com uma sequência fantástica. Eu espero que continue nessa sequência para que o Eduardo Barros siga trabalhando, siga ganhando confiança, siga ganhando a confiança do elenco, que o elenco continue, siga ganhando confiança no treinador, porque quem tem a ganhar é só o Furacão no ano que vem e uma temporada de 2020, obviamente muito promissora para o Atlético Paranaense, né, se a gente continuar aí nessa pegada, com esse ritmo e com esse estado de graça, digamos assim. Então, só para não ser para não falar quem fez os gols, né? O Márcio Azevedo e o Nicão fez um gol de pênalti e o Atlético bate o Grêmio com até com uma certa facilidade, né? Então fica aí um, uma grande atuação do Atlético mais uma vez e para o Grêmio faz pouca diferença, né? Se o Atlético Paranaense passar o Grêmio, a vaga, o G4 vira G5, então o Grêmio continua tranquilo. Essa derrota, obviamente, não fez tanta diferença, fez sim, se pensar que é, é, São Paulo, Corinthians podem chegar, mas está um pouquinho longe. Uma vitória que não pesou tanto, até porque o Grêmio venceu o Palmeiras fora de casa na rodada anterior, então não pesa tanto na conta. E ser ultrapassado pelo Atlético também pouco importa, tá? Falei aqui que o Atlético o G4 vira G5, mas agora é G6, né? Porque não só o Atlético está ali no meio, o Flamengo foi campeão, o G4 virou G5. Mas como o Atlético está em quinto, virou G6. Então, se o Atlético continuar subindo, não vai fazer tanta diferença. O G4 continua G6 e fica com essa vaga a mais, digamos assim, né? Então, que campanha que faz o Atlético nesse final de temporada e mais uma vez espero, fico na torcida para que esse time continue com essa pegada, né, para que todo mundo em conjunto siga ganhando confiança um no outro e que essa mudança de treinador faça pouquíssima diferença na forma como esse Atlético vem atuando, não só dentro de campo, não só com o seu futebol, mas também mentalmente, né, um impacto mental que isso pode causar. Tá, vamos pular para Corinthians. Corinthians venceu de 3-0 do Lanterna Avaí. O Avaí já estava rebaixado, mas acreditem se quiser. O Avaí começou mandando no jogo e foi por uma questão totalmente, é, é, eu acho que de azar, porque o Avaí, em várias partidas a gente já viu isso. O Avaí não conseguiu abrir o placar, tá? Mas teve pelo menos umas três grandes oportunidades nos três primeiros 15 minutos. Depois, o Corinthians se recuperou do susto, foi crescendo na partida e aí começou a construir essa goleada, mais uma goleada, né, do Corinthians, pouquíssimas. Eu acho que só teve além dessa, só mais uma partida que o Corinthians fez 3 gols, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas foram pouquíssimas partidas em que o Corinthians fez 3 gols e essa agora
fica o destaque porque não é comum a gente ver um Corinthians goleador. Então, sai zica, né? E coincidentemente, essa boa atuação, esse resultado positivo, veio junto com o crescimento de rendimento de um cara que estava em baixa e que fez muita diferença no Corinthians no começo do ano, que é o Gustavo Gustagol. E ele teve uma noite com uma atuação muito boa, né? Ele estava muito em baixa, se machucou, não conseguia se estabelecer, quando entrava não conseguia fazer grandes atuações e dessa vez, né, ele fez o seu papel, fez a diferença na partida, fez gol. Então ele é, é um cara que, repito, no começo do ano fez muita diferença para o Corinthians, tá? Ajudou demais o Corinthians e quando talvez ele estava no seu melhor momento, ele se machucou e depois dessa lesão ele não voltou mais com o mesmo nível de futebol. Então fica a esperança, a expectativa de que ele consiga manter essa pegada, manter esse ritmo, porque se o Gustavo conseguir manter esse nível, o Corinthians tem tudo para conseguir essa classificação para a Libertadores. Difícil, né? A disputa tá muito concorrido, mas tem tudo para conseguir. O Corinthians tem uma perspectiva boa de, caso pré-Libertadores, eu acho que já está praticamente garantido, mas o sonho, claramente, obviamente, é a classificação direta. E eu acho que o Corinthians conseguindo recuperar o Gustavo é o primeiro passo para sonhar aí com essa classificação, com essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então, fica o destaque, espero aí, torcedor corintiano, espero que tenha saído a zica, porque é, quando eu estava falando do Atlético, eu falei, quando você tem uma mudança de filosofia, de trabalho, o choque de cultura é muito grande. E às vezes o time demora um pouco para engrenar. O Corinthians está demorando para engrenar sim, né? Eu não acho que essa partida aí vai ser, nossa, deslanchou, agora o Corinthians vai jogar muito, né? No caso, os caras pensando, nossa, agora a gente vai ganhar tudo assim, tranquilo, mais tranquilo. Não, não vai ser isso que vai acontecer, tá? É uma partida esporádica. Eu não acho que o Corinthians comece uma fase goleadora agora, de forma alguma. Teve uma mudança de filosofia de trabalho. O Corinthians tem assimilado internamente no seu elenco muito bem estabelecido essa filosofia defensiva do Fábio Carille. Por isso que o Carille teve tanto sucesso por muito tempo. E mudar essa forma de pensar vai levar tempo. E o Thiago Nunes vai ter que aproveitar muito bem esse período de férias para conseguir fazer esse time do Corinthians ganhar uma liga e mudar essa forma de jogar futebol, porque o Carille nunca pegou os méritos para ele. O Carille disse que essa filosofia começou com o Mano Menezes, ó, isso faz muito tempo. Se manteve com o Tite e se manteve com o Fábio Carille. Claro que para mim o Carille ele é muito mais defensivo que o Tite e que o Mano Menezes, mas é uma filosofia que ele agregou dos outros técnicos e então isso é um perfil do Corinthians que já dura há muito tempo, não é de hoje e mudar essa visão, essa filosofia, esse DNA Corinthians vai levar um certo tempo e não é com algumas rodadas e alguns dias que o Diego Coelho vai conseguir fazer isso. Ele está tentando, obviamente ele tenta, faz o que pode, mas Thiago Nunes vai ter esse trabalho aí na mudança de temporada, né? No final de temporada agora ele não vai trabalhar, vai pensar nos reforços, mas na pré-temporada vai ter que trabalhar muito forte para tentar fazer esse time do Corinthians mudar esse perfil de jogo. Vamos pular agora para o Internacional. O Internacional jogou no Beira-Rio, jogou em casa contra o Goiás e foi surpreendido. Tá? Tomou perdeu de 2-1 do Goiás. Noite difícil para o torcedor colorado, noite difícil para o Internacional, um jogo em que o Internacional teve muitas oportunidades de gols e não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer com o Inter, tá? É, algumas outras partidas a gente viu o Internacional isso já desde o tempo que já estava o Odair Helma, um time que pressiona demais, que cria,
que chega perto do gol, mas não põe a bola para a rede. E o Internacional, essa partida foi mais uma delas que entra para conta. O Goiás faz os 2 gols, o Inter desconta com o Paulo Guerreiro. Se fica uma coisa negativa para o Inter e muito boa para o Goiás foi o gol do Michael, impressionante. Fez o que quis, deitou e rolou, fez fila, driblou todo mundo e fez um golaço. Esse cara tá jogando demais, tá? O Michael, para mim, é a revelação da temporada. Tá arrebentando no Goiás, mas tá jogando um absurdo mesmo. E fez mais uma grande partida, uma pintura, esse segundo gol do Goiás. O Inter desconta com o Paulo Guerreiro, falei aqui, e o que fica de positivo pro Inter é essa, pelo menos nas últimas 2 partidas, essa fase goleadora do Guerreiro, né? Tá conseguindo fazer os gols, então talvez se o Inter, o Zé Ricardo de repente fazer o Inter recuperar aquela confiança e aquela solidez defensiva com o Paulo Guerreiro fazendo gols, talvez seja o caminho para o Internacional sonhar aí com G6. Tem que pensar em G8 a princípio, tem que se estabelecer, mas dá para sonhar com G6, de repente tentando aí é, se consolidar mais uma vez com uma forte defesa e apostando no Guerreiro como o cara que vai definir a partida, de repente pode ser a solução, porque já não tem muito mais o que fazer, tá? Infelizmente já não tem o que mudar, né? O Inter já cometeu um erro dos mais graves, na minha opinião, que foi ter demitido o Odair Helman, não quis lidar com isso no final da temporada e agora está lidando com esse problema da Libertadores, né, justamente por um erro de decisão no meio do percurso. Então, agora não tem muito o que fazer. Tem que tentar, acho que, voltar a pensar como é que o que deu certo para a gente nessa temporada. Foi jogada mais defensivo e conseguindo fazer 1 ou 2 gols numa partida. Então vamos voltar com esse perfil, né? Vamos dar um passo para trás para que a gente possa ver a Libertadores um pouco mais perto. Tem que fazer isso. Pode não ser agradável, o torcedor às vezes pode não gostar, o time talvez também queira jogar um pouco mais ofensivo, mas não tem o que fazer. Esse é um momento que o Internacional precisa pontuar, principalmente jogando em casa. E essa derrota custou caro, porque o Goiás encostou agora no próprio Internacional. São só 2 pontos de diferença, 3 pontos, 2 pontos de diferença. Então tá muito próximo e o Goiás pode tomar essa vaga do Internacional, porque a fase do Goiás é muito melhor. O Internacional está oscilando demais. Então precisa é, é, de, de repente repensar aí a forma como vem atuando o time, o Zé Ricardo, e de repente voltar a pensar como o Odair. Né? O Odair fazia isso com o time, vamos fazer igual. Você já está bem assimilado no elenco. A gente precisa desesperadamente pontuar e precisa vencer em casa. Então vamos voltar aqui para o papel e vamos retomar aquele estilo de jogo que agora não dá mais, não tem mais tempo para errar, não dá mais para tentar mudar nada. Agora tem que apostar, tem que ser naquilo que é certo, naquilo que a gente tem confiança e pontuar, porque a vaga direta está muito difícil, está competitiva, mas essa pré-Libertadores tem que ser assegurada. Esse é um risco que o Internacional não pode correr, que já está em risco, né? Já está em risco essa, esse, essa oitava colocação, né? Essa última vaga aí para pré-Libertadores. Então vai ter um final de temporada difícil, porque o Goiás oscilou, mas se recuperou e agora volta a ser o concorrente direto aí para essa disputa pela última vaga para a Libertadores. O Bahia, para mim, eu acho que ficou pelo caminho, jogou contra o Atlético na Fonte Nova e o Bahia não consegue vencer, né? Esse é o grande problema. O Bahia já um jejum, uma sequência muito amarga, jogando em casa, algumas derrotas melancólicas e mais uma partida em que o Bahia sai atrás, num erro de saída de bola, dos mais grotescos, o Atlético faz o gol e depois tem que buscar, tem que correr atrás do prejuízo. Isso nunca é bom, tá? Você sempre sair atrás, ainda mais para um time como o Bahia, que não é um time de fazer muitos gols, você não pode sair atrás. E aí comete um erro, o Casares se aproveitou, fez o gol, o Bahia conseguiu pelo menos buscar o empate e diminuir o prejuízo, mas é mais uma partida em que
o Bahia precisava dos 3 pontos, porque jogava na Fonte Nova, mas não conseguiu os 3 pontos mais uma vez. Eu não vejo o Bahia mais em condições de buscar essa classificação para a Libertadores, né? Não é só porque está distante, mas é pela sequência. A sequência é muito negativa, tá? Uma sequência de oscilando entre empates e derrotas já é uma sequência muito longa. Eu acho difícil o Bahia virar a chave e de repente engatar aí uma série de vitórias. Se vencer todas as próximas partidas, legal, tem chance, mas eu acho difícil pela sequência, acho muito complicado e eu não vejo mais esse time do Bahia em condições de brigar pela Libertadores pela sequência, pelo que já mostrou, né, quando viveu a sua melhor fase no campeonato, é totalmente possível, mas é um time que não está numa boa fase, tá? E quando a boa fase não está junto com o time, é muito difícil as coisas acontecerem e o Bahia vem sofrendo também com isso, né? Não só a atuação do time, que é inconstante, mas também a fase não é boa, né? Gols que aconteciam com mais facilidade agora não acontecem, e isso claramente anda junto com a falta de confiança. Então é vaga na Sul-Americana assegurada, mas Libertadores já vejo como distante. Eu não vejo mais. Infelizmente, peço perdão ao torcedor do Bahia, mas eu não vejo mais o Bahia em condições de se classificar e buscar essa classificação para Libertadores. Só para encerrar, a gente teve nessa rodada mais um rebaixado, outro time catarinense, infelizmente, né? Que momento aí, que temporada para os times catarinenses. A Chape é o segundo time rebaixado este ano. Era uma questão de tempo, tá? A Chapecoense tinha uma chance mínima, mas a mínima mesmo, de permanecer na Série A. Conseguiu aí postergar esse rebaixamento por algumas rodadas, mas era uma questão de tempo e acabou sendo derrotado na Arena Condá pelo time do Botafogo, um gol do Juan, um jogo tecnicamente fraco, tá? E a Chape não conseguiu a sua vitória, não conseguiu sonhar aí com a permanência na Série A e pela primeira vez a Chape é rebaixada no campeonato, né? Porque a Chape só tinha subido, né, de, de liga, digamos assim, né, de séries, né? Só tinha subido de séries, a Chape nunca tinha caído. E essa é a primeira vez que a Chape cai. Infelizmente, a gente lamenta muito, tá? Porque a Chape, querendo ou não, né, aquele acidente aéreo deixa assim um espaço para a Chape no coração de todo mundo. E é triste a gente ver um time que chegou a ficar famoso, né, ser uma referência aí de gestão, né, porque é um time que começou a subir e subiu de uma forma muito rápida e começou a chamar a atenção de todo mundo, campeão de Sul-Americana, um time que chamou muita atenção de todo mundo e de repente agora a gente vê um rebaixamento. Então é muito triste, tá? Eu pessoalmente fico triste com esse rebaixamento, mas infelizmente a gente tem que ser duro nas críticas em relação ao que tem que ser criticado. A Chape colhe os frutos daquilo que não plantou, né, no campeonato, né, deixar para fazer em 5, 6 rodadas o que era para ter sido feito, pô, em 30 rodadas é complicado, né? Então fica a nossa lamentação, obviamente. Eu pelo menos, fico na torcida de um 2020 melhor para a Chape, que esse rebaixamento precoce siga de pegue esse tempo a mais que tem e aproveite para tentar se planejar para 2020, né? Já começar a pensar o ano de 2020 para que a Chape consiga fazer uma temporada mais forte e que volte à Série A, né, com a confiança recuperada e com um futebol bacana, para que se mantenha aí e tenha essa permanência na Série A de forma um pouco mais longeva. Claro que essa queda de rendimento da Chape passou muito pela renovação do elenco, né? Isso não tem como a gente deixar de comentar, mas infelizmente é, é, o time precisa saber, passou por um momento muito complicado, mas precisa pensar agora exatamente o que quer para 2020 e ver
as contratações que vão ser necessárias, se conseguem alguns jogadores bons por empréstimo. Tem muitos times aí que tem jogadores em excesso, então dá para tentar empréstimo de alguns bons jogadores. Então fica aí a nossa torcida para que consiga se recuperar mais uma vez. Eu acho que a Chapecoense não conseguiu é, se recuperar da perda de um elenco inteiro, um elenco de muita qualidade, um time que estava com um entrosamento muito bom e é um time que não conseguiu aí se renovar com a mesma qualidade, até porque é muito difícil, né? Um time com um orçamento limitado, não tem um poder financeiro muito grande para fazer grandes contratações e essa renovação foi complicada e continua complicada, né? Fica meio, o ano passado também foi difícil, a Chape se recuperou mais para o final do campeonato, então continua complicado, mas é vida que segue, vamos volta à prancheta, né? Planejar, pensar para 2020, que acho que a Chape tem condições de se recuperar e se planejar bem, aproveitar esse tempo que tem a mais, voltar à Série A com grande estilo, tá certo? É, essa vitória deu ao Botafogo um pouco mais de tranquilidade, né? Ganhou, são mais 3 pontos que entram para a conta e o Valentim, o técnico do Botafogo, vai cumprindo aquilo que falou, né? Ele, depois da derrota para o Flamengo, se eu não me engano, ele falou: o Botafogo não será rebaixado. E vem aí, cravou e vem acontecendo. O Botafogo, segunda vitória consecutiva, ultrapassa o Atlético Mineiro, volta aí para a zona de classificação para a Sul-Americana. E volta não, já estava, né? Mas subiu uma posição na tabela e passa mais uma rodada um pouco mais tranquila. Eu me arrisco a dizer que o Botafogo já está segurado na Série A, tá? É, talvez exista aquela porcentagem mínima, tá? Mais mínima mesmo, mas eu me arrisco a dizer que o Botafogo já tem a sua permanência na Série A assegurada. Claro que não pode agora se descuidar só por causa disso, falar, não, opa, agora estamos de férias. Não, calma, tem que jogar. Tem times que estão buscando desesperadamente fugir dessa situação também, mas o Botafogo, se conseguir manter essa sequência, essa pegada que vem aí, esse estilo aí de jogo que vem demonstrando nas últimas rodadas, eu acho que tem tudo para se manter tranquilamente na Série A. Hoje a gente tem algumas rodadas, alguns jogos para acontecer, né, o fechamento dessa rodada. A gente vai ver o Palmeiras em campo, o Santos em campo, dois times aí que brigam pela vice-liderança do campeonato, os dois vão jogar fora de casa e uma partida extremamente importante na parte de baixo da tabela, Cruzeiro e CSA. Tá? Os dois times estão ali na zona do rebaixamento e pro CSA essa é uma partida em que só a vitória interessa. Então, partida importante que vai definir muita coisa ali embaixo da tabela. E eu vou encerrando por aqui hoje, galera. Hoje eu só queria fazer um parênteses rapidinho, falar de novo sobre Palmeiras, tá? Tá ficando constante ficar falando de Palmeiras, mas ontem saiu um boato forte aí de que o Palmeiras estaria interessado em trazer o Paulo Autuori, que estava no Santos. Ele saiu do Santos, era o principal intermediador entre o São Paulo e o presidente José Carlos Pérez, e rolam boatos fortes de que o Palmeiras quer trazer o Paulo Autuori, e junto com o Paulo Autuori viria a primeira grande contratação do Palmeiras, que é o Jorge Sampaoli. Então esse boato aumentou muito o tom desse boato ontem, cresceu demais essa boataria. Então vamos ficar de olho porque a presidente a dona, presidente não, a dona da Crefisa, a Leila, que é conselheira do Palmeiras, postou aí, se eu não me engano, numa rede social falando que nós aprendemos com os nossos erros e aprendemos também com os acertos dos nossos adversários. Isso deixa uma mensagem muito clara de que aprendeu com o que o Flamengo fez, com o que o Flamengo fez e vem fazendo, com o que o Santos vem e com o que o Santos vem fazendo. E claramente o técnico que está mais propenso, né, a ficar no mercado, a ir para o Palmeiras, até pela situação política, é o Jorge Sampaoli. O Jorge Jesus não sai do Flamengo de jeito nenhum.
Não para ir para outro clube brasileiro, né? Para ir para a Europa com certeza, mas para ir para outro clube brasileiro não. Então o cara que está mais próximo e que fez uma grande temporada é o Jorge Sampaoli. Por isso que para muita gente essa, esses comentários da Leila deixaram aí meio que subentendido de que vamos atrás do Sampaoli sim, né? Aprendemos com os erros, com os acertos dos nossos adversários. Então, boato quente, forte, mas como eu disse, é só boato, não tem nada confirmado. Mas mais uma vez, esse final de temporada vai ser quente em relação ao Palmeiras. A gente vai falar muito sobre Palmeiras ainda. Outra coisa que vai ser quente também é o campeão brasileiro, o Flamengo, né? Porque o Jorge Jesus tem recebido propostas e propostas interessantes, fortes financeiramente. Então é outra coisa que vai ser quente porque interessa muito ao Flamengo e vai impactar muito aí. Se de repente ele não fica, impacta muito, eu acho que para o Flamengo no ano que vem, sim, tá? Porque é o cara que, querendo ou não, fez o Flamengo jogar esse futebol fantástico, jogar e seguir jogando, né? Esse futebol fantástico que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Então, talvez os dois clubes mais fortes financeiramente do Brasil hoje estão em evidência mais uma vez. E esse final de temporada vai ser muito interessante a gente acompanhar. Para o lado do Flamengo, a permanência de Jorge Jesus e Gabigol também. Eu coloco o Gabigol também como uma peça muito importante, né, para a manutenção desse elenco. E no caso do Palmeiras, esse boato forte aí de Paulo Autuori e Sampaoli. Vamos acompanhar. Quente, hein? Quente. Se acontecer, que coisa, hein? Vamos ver. Vamos seguir acompanhando esse mercado da bola. E por hoje eu encerro. Amanhã a gente vai acompanhar essa rodada que falta, esses jogos que faltam para perdão, para essa 35ª rodada do campeonato. E amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.